que tirava o valor de todo o nosso trabalho. Então, meio na marra, meio por contingência, a gente é empurrado para o gueto da contracultura, sobretudo a partir de 1964. Até então ainda a gente atuava em consonância com um governo legitimamente constituído e tudo mais, mas a partir da chamada Revolução ou golpe de Estado de 64, ou seja, todas as cabeças pensantes, sobretudo o núcleo estudantil, naquela época a participação na vida cultural dos estudantes era muito forte. A União Nacional dos Estudantes realmente congregava. Você vê, esse teatro que aqui embaixo se chama Paulo Pontes. Paulo Pontes era nosso companheiro ali do CPC, da Uni, como Oduvaldo Viana Filho, quase todo mundo, né? Carlos Lira, Nara Leão, estava todo mundo ali. Ou nos Centros Populares de Culturas do Rio ou na Bahia, mas tudo ligado ao movimento estudantil. O movimento estudantil era mesmo uma vanguarda muito atuante. Parece que depois da chamada Revolução, um famoso tal acordo MEC-USAID, que fragmenta a vivência interestudantil, fazendo que as turmas não possam continuar juntas, cada um faz uma matéria aqui, outra ali, inclusive com uma intenção mesmo de fragmentar o movimento estudantil. Então, o que ocorre é que nós que fizemos esse percurso, fomos mesmo banidos da possibilidade de atuar dentro das instituições sociais, que estava voltada para defender interesses que não considerávamos como os nossos legítimos objetivos e interesses. Então a coisa começa mais ou menos por aí, até que a gente percebe no desenvolvimento desse processo que a coisa não se dava só em escala nacional. O processo era um processo realmente planetário e que não bastava, entendeu, se colocar como uma oposição a uma situação local, mas que era realmente fundamental desenvolver uma postura de resistência. Nós sabemos, por exemplo, que a Revolução Industrial, com a sua extrema potência técnica, tentou abolir qualquer forma de atuação cultural que não fosse conveniente aos seus interesses. Daí até hoje, porque a cultura hoje está muito ligada à mídia, ou seja, aquela visão da arte como uma coisa que, como colocava Hegel, como uma atividade superior de liberação dos vírus, ou seja, em relação à qual o público teria que se alçar, chegar ao nível dela, há um processo de inversão. Ela está a serviço de todo um sistema de consumo e de também controle social, entendeu? Então, qualquer manifestação artística que não esteja afinada com esse interesse da grande Revolução Industrial é também banida e confinada no plano da contracultura. Isso no Brasil teve um resultado muito rico. Nós sabemos, por exemplo, que o cinema novo no Brasil nasce exatamente da ruptura com aqueles padrões de um cinema industrial voltado em suma, subserviente a todo, um cinema não pensante, entendeu? Então, todo o processo que nós vivemos, que a gente é chamado de contracultura, na verdade, eu gostaria de fazer um reparo. Eu acho que contracultura realmente era a cultura oficial, porque a cultura verdadeiramente nunca poderia ser considerado um mal para a gente se colocar como contra. Quem seria, por que ser contra a cultura? Kierkegaard afirma que a cultura é o único caminho válido que o homem tem para encontrar a si mesmo. E não é outra razão que faz com que nos encontremos aqui. Entendeu? Ninguém está querendo dinamitar a música, a literatura, o teatro. Na verdade, nós buscamos
formas libertadoras dessas manifestações, contra aquelas forças que se apropriaram de todo a religião, de tudo foi colocado a serviço de um sistema desumano, demoníaco, destruidor, que hoje nós vemos as consequências aí, são gravíssimas. Quer dizer, a questão hoje de se colocar em oposição a uma ordem que Marx qualificava como tendo uma racionalidade setorial e uma irracionalidade global, ou seja, que ela não pensa a nível de totalidade, o que importa é o imediatismo e o setorialismo. Então nós vemos que hoje já não dá mais pé, já não tem mais água limpa quase, já, em suma, aquelas coisas todas que para vocês nem precisa mencionar, todo mundo aqui sabe muito bem, quem está reunido aqui, a gente que já se conscientizou que a deterioração do meio ambiente de quase tudo, de todos os valores, exige uma tomada de consciência, e essa tomada de consciência necessariamente não pode ser conformista, não pode ser adesista e utilitária no sentido imediato, tipo oba-oba, não pode se mais ter aqueles ideais do sucesso material, deu dinheiro, está tudo bem, ou então gera tantos empregos. São argumentos hoje que devem ser colocados sob o crivo de uma crítica rigorosa. Então, ainda dentro desse tema de sermos aceitos, eu não diria que nós o sejamos. Eu falando da minha experiência pessoal, eu poderia dizer que vou fazer agora 64 anos, tendo passado a vida inteira debruçado em livros, em exposições de arte, em concertos musicais, desejando profundamente servir ao meu país em forma de artista, de intelectual. Vejo, por exemplo, eu sou professor numa universidade, mas através de mandato judicial, que ainda está sendo julgado no Supremo Tribunal, e que eu posso, de um momento para outro, simplesmente não poder lecionar mais. Dentro da própria universidade, somos alvos de altos preconceitos. Aquele corporativismo universitário só privilegia grupos que estão afinados em programas que já são traçados por esse próprio establishment. Quem propõe qualquer linha que não adira a esse esquema coloca. Então nós somos mesmo ridicularizados, proibidos de ter uma atuação mais efetiva. Agora, é claro, isso não de uma maneira linear. Nós estamos vendo grandes transformações no país também, algumas muito positivas. Então ocorrem essas coisas, mas não devemos ficar sempre atentos e verificar que não é bem assim. Por outro lado, também criticar essa coisa, me cabe, enquanto depoimento aqui, criticar essa questão do tal contra, nesse sentido, em que não se trata, na verdade, de um movimento que seja dialeticamente, necessariamente de antítese. Na medida que nós propomos soluções, caminhos, alternativas concretas, viáveis, racionais, inteligentes, profundas, para o problema da vida humana na Terra, não podemos ser considerados como iconoclastas, porque a ideia de contracultura implica nessa destruição de falsos valores, também um aspecto importante de toda a transformação. Mas nós temos visto que, historicamente, tem havido uma série de alternâncias, mas de valor, ou seja, na medida em que aquele que está na oposição está nessa posição apenas porque também quer chegar lá. Vi muita gente dizer isso. Quando bota a grana no bolso, o negócio muda de figura. Já vi muita gente que pensava de uma maneira, pensar de outra na medida em que passou a pertencer ao corpo dominante dessa sociedade predatória, ou seja, esquece aqueles ideais. Quero dizer que não se trata de se colocar numa posição realmente de apenas buscar um
um novo espaço, e aí, ou seja, pelo menos na minha perspectiva, desde o período do tropicalismo e tudo mais, sempre me preocupei com a ideia de valores permanentes, de realmente buscar, como se nós estivéssemos vivendo uma doença e que a gente buscasse uma cura para essa doença.